fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Somente em Ti, Senhor, firmamos a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Precisamos ouvir a Tua voz, a voz que acalma o nosso coração, que nos dá plena paz. Fala conosco, Senhor. Eu vim aqui pra Te encontrar, pra Te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o Teu querer. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Teu.
Nosso mestre, nosso pastor, nosso desejo profundo, Senhor, é ouvir a Tua voz, como Tuas ovelhas, seguir os Teus passos, sermos conduzidos pelo Senhor, e por nenhuma outra voz, e por nenhum outro comando, e por nenhuma outra influência, mas apenas seguir os Teus passos. Senhor, ensina-nos nessa noite a reconhecer de forma muito sensível quando o Senhor fala, quando o Senhor diz vai, ou quando o Senhor diz fica, se aquieta, se acalma. Que nossos ouvidos e o nosso coração esteja completamente atencioso às Tuas palavras, Senhor. Ensina-nos, fala conosco mais uma vez, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos para este culto. Estamos iniciando essa semana, nos preparando para enfrentar, quem sabe, muitas batalhas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E é muito bom a gente poder estar agora sentado, tendo a oportunidade de louvar a Deus, de orar, de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo para estar conosco. Nós estamos nessa série, Ensina-nos. Nós queremos aprender com Jesus. Queremos descobrir como Ele pode tornar as nossas vidas, nossos pensamentos, as nossas ações mais frutíferas, de tal forma que a gente se pareça muito com Ele. Esse é o nosso propósito. Hoje nós vamos ver mais uma disciplina espiritual, que é o nosso aprendizado com Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da meditação na nossa vida. Você é muito bem-vindo e nós queremos desejar a você que Deus o abençoe grandemente nesta noite. Muito bem, nós temos algumas informações. A primeira é muito importante, preste bem atenção. Nós temos uma comunicação para você que não vê a hora de participar dos nossos cultos presenciais, ok? Nós fizemos uma avaliação muito cuidadosa, concluímos que estamos preparados para retomar parcialmente apenas os nossos cultos presenciais. Nós sabemos que há um bom grupo de irmãos que também estão preparados para voltar, estão desejosos também, tanto membros como voluntários. Sendo assim, nós retornaremos aos cultos presenciais
a partir do dia 6 de junho, apenas, somente no culto da manhã das 11 horas. Anote bem, isso é muito importante. Apenas no culto das 11. O culto das 18h30 não será presencial a princípio, continuará apenas online pelo YouTube, como você está acompanhando agora. E nós vamos manter a princípio esse modelo durante o mês de junho. E sempre estamos reestudando para ver se vamos continuar, se vamos ampliar, enfim. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que não se sentirem seguros para vir, tudo bem, vocês poderão nos acompanhar tanto no culto da manhã como no culto da noite pelo YouTube, e você será também grandemente edificado. Nós queremos oferecer a você que está em casa a melhor qualidade de transmissão e de culto que você pode receber aí, e você será muito abençoado também. Os que desejarem vir serão recebidos e orientados com todo carinho e cuidado. Nós faremos tudo dentro dos protocolos de segurança sugeridos pelas autoridades sanitárias. Então você vai chegar aqui, você vai ter a leitura da sua temperatura, você vai passar por um check-in, você vai ter álcool e gel disponível para você. Nós esperamos que todos estejam devidamente mascarados, né, usando as suas máscaras, e nós providenciamos que o nosso auditório terá um distanciamento social entre as cadeiras, então você terá um ambiente bastante seguro para participar dos nossos cultos. Mas nós queremos deixar muito claro que essa decisão é muito autônoma sua. Você deve sentir-se à vontade ou não de vir, e enfim, todos vocês, quando recebidos aqui, serão muito bem tratados. E nós vamos respeitar a posição de cada um de vocês sem problema nenhum. Apenas queremos dizer para você que você vai precisar fazer de novo, como nós fazíamos quando tínhamos o nosso culto presencial, a sua inscrição para você garantir o seu lugar aqui conosco. E você vai poder fazer isso a partir do dia 30 de maio agora. Você pode começar a fazer a sua inscrição. Muito obrigado, eu espero que você seja muito abençoado, você que pode vir e você que vai ficar em casa, enfim, que você seja abençoado pelos nossos cultos. Muito bem. Gente, nós estamos terminando hoje a nossa campanha de inverno. A campanha, mas você ainda pode participar, você pode enviar aí hoje, na hora do momento da oferta, você pode mandar uma oferta especial, porque nós queremos abençoar 100 famílias de pessoas que realmente precisam muito da nossa ajuda. Então você pode fazer a sua contribuição, você pode a qualquer momento. Queremos deixar isso bem claro, a campanha termina hoje, mas você pode a qualquer momento trazer uma roupa, um cobertor. Sempre haverá oportunidade para você vir aqui. Nós temos aí a portaria funcionando 24 horas e você pode vir e trazer a sua doação a qualquer momento, mesmo que tenhamos encerrado a nossa campanha. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, se você quiser contribuir de alguma outra forma, ou você quiser perguntar alguma coisa, enfim, comunique-se com o nosso Ministério de Ação Social, através do e-mail Ação Social, naturalmente sem a cedilha e o tio, né? @ibmemorial.org.br, ou você pode ligar para o nosso telefone também, 28845555. Muito bem. Assim, eu espero que a nossa igreja, como sempre costuma fazer, tenha sido muito generosa. Nós vamos dar naturalmente um retorno para você, daquilo que foi levantado, daquilo que foi ofertado, e nós sabemos que muitos serão abençoados. Nós queremos agora participar do nosso tempo, da entrega dos nossos dízimos. Falamos já sobre a nossa oferta de ação social. Os dízimos são para a manutenção da nossa igreja, da nossa equipe, de tudo que acontece aqui. Mas também nós não podemos nos esquecer dos nossos missionários. Eles estão no campo, ali na frente de batalha. E eu gostaria de ler para vocês uma carta de um missionário que está agradecendo a oferta que recebeu. É o apóstolo Paulo,
escrevendo a sua cartinha para a igreja de Filipos. Ele diz assim: olha, gente, no momento eu tenho tudo do que eu preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Duas coisinhas que eu queria salientar nesse texto. Primeiro, que legal, né? Um missionário poder voltar para a igreja e dizer: eu tenho tudo de que eu preciso, e eu tenho até mais do que eu preciso. E é isso que nós queremos fazer com os nossos missionários, dar essa sensação de que eles estão sendo muito bem cuidados. E para isso, nós precisamos de uma regularidade, de um compromisso seu, nas suas ofertas mensais para missões. E lembrando, o segundo aspecto que eu queria destacar aqui, é que quando você dá uma oferta para o missionário, na verdade você não está dando para o missionário, você está dando para Deus. É isso que ele diz aqui, porque essas ofertas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus, acima de tudo. Muito bem, nós vamos agora colocar na tela as informações para a sua contribuição. Nós só gostaríamos de também chamar a sua atenção, porque isso é importante mesmo, né? Você está colocando o seu dinheiro aqui para nós administrarmos, e nós queremos destinar esses valores para os destinos certos. Se você vai dar uma oferta para ação social, nós vamos destiná-lo para isso. Se você vai dar a sua oferta para os dízimos, isso vai ser aplicado ali. Se a sua oferta é para missões, é ali que nós vamos colocar. Então, por favor, assim que você fizer a sua contribuição, quem sabe pelo Pix, agora uma facilidade que nós temos, nós pedimos que você passe pelo e-mail da igreja, né? Financeiro, acho que é o financeiro, né? financeiro@ibmemorial.org.br, e você, por favor, especifique, diga: olha, esse valor é para ação social, esse valor é o dízimo, esse valor é para missões. E assim nós vamos fazer uma boa administração da sua contribuição. Nós queremos dizer que é de coração. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer é para o Senhor, acima de tudo. Vamos cantar. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces, oh,
assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de todo coração, é de coração. Tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, mesmo assim, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Não há melhor oração que podíamos fazer do que essa. Vamos cantar mais uma vez. Esse é o nosso desejo, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Somente a ti, Senhor, só a ti adoro, meu Senhor. Ouve a nossa oração, cantamos juntos a Ele. Toma, Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, em mim. Sim, Senhor, todos os dias. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Todas as áreas da minha vida, Senhor, tudo que há em mim, tudo, 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 te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Oh,
Essa é uma declaração radical que acabamos de fazer através desse cântico. Toma toda a minha vida, todo o meu ser, toma o meu coração. Teu querer é o meu querer. É uma declaração de alguém que reconhece a soberania de Deus na vida, em todos os detalhes da vida. E nós estamos passando momentos realmente assim, terríveis, né? Terríveis. E às vezes pode passar pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, que são muito instáveis, a sensação de que Deus não se importa, de que Deus não está vendo o que está acontecendo, de que Deus não tem controle sobre todas essas coisas. O que nós cantamos não são meras palavras poéticas, elas são uma verdade. Sim, nós cremos que apesar de tudo, Deus está no controle. E Ele colocou nas nossas mãos uma arma poderosíssima, que é a oração, para enfrentar qualquer situação. É assim que o apóstolo Paulo recomenda para os Efésios, nessa batalha espiritual, porque também há componentes espirituais nessa pandemia e tudo que estamos passando. A armadura de Deus e o meio de comunicação com o nosso general, que é a oração. E é isso que nós queremos fazer agora. Nós queremos curvar as nossas cabeças, reconhecendo a soberania de Deus e colocar essa situação toda e nos submeter a tudo que está acontecendo e pedir que Ele esteja realmente dando paz ao nosso coração e controlando todas as coisas que precisam ser controladas na vida de cada um que está aqui. Por isso eu convido você agora, nessa atitude de dependência total de Deus, a clamar junto comigo. Nosso querido Deus e Pai, são momentos terríveis os que estamos passando, mas somos igreja Tua, somos povo Teu, amados pelo Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. O Senhor não está alheio a tudo que está passando, e nós queremos, então, neste momento de oração, reafirmar a nossa total confiança em Ti. Eu sei que muitos que estão orando comigo agora talvez estejam passando momentos muito críticos, situações limítrofes de perda total de alguma coisa, de algum querido. Então nós queremos, ó Pai, buscar o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que pode dar paz ao nosso coração. Queremos começar essa oração agradecendo o Senhor, porque muitos já estão sendo vacinados, isso é um recurso da ciência. O Senhor tem capacitado homens e mulheres a desenvolverem essa imunização, e nós agradecemos porque muitos já estão imunizados. Muito obrigado por isso. Que esse processo seja o mais rápido possível, para que muitos possam voltar a uma relativa vida normal. Pedimos isso ao Senhor também, mas agradecemos acima de tudo. Nós queremos, ó Pai, orar agora pelas pessoas que estão tendo algum tipo de sofrimento, a perda de um ente querido, estão acompanhando, quem sabe, alguém que está num estado muito crítico de saúde, quem sabe alguém que está agora participando dessa oração, está participando do nosso culto e foi contaminado pelo vírus, está assustado, está amedrontado. Queremos orar por aqueles que estão talvez tendo carências materiais, de alimento, de pagamento das contas, da manutenção da casa, aqueles que estão talvez
meio perdidos aí, sem saber muito bem como resolver uma série de problemas. Ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa nas suas circunstâncias, sejam elas quais forem. Que cada um possa crer de todo o coração de que o Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, que controla todas as coisas, e que nós enfrentemos essa situação com muita coragem, com muita disposição, com muita confiança, com muita convicção que o Senhor está conosco. Naturalmente, o Senhor sabe que nós somos muito vulneráveis fisicamente falando, precisamos tomar todas as providências e queremos ser responsáveis também neste momento. Ajuda-nos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja também nos lembrando das medidas de cautela que precisamos tomar nesse momento. Mas que acima de tudo esteja a nossa confiança em Ti. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho, Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho, Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és, oh, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor.
Boa noite, gente. Que alegria poder hoje mais uma vez participar daquilo que Deus está fazendo. Nossa oração, nossa convicção, sobretudo, é de que Deus está conosco, é de que Deus está entre nós, é de que Ele está falando. Nosso pedido é para que Ele fale de uma forma que nós consigamos ouvir. Vamos pedir isso para Ele mais uma vez em oração. Fala conosco, Senhor, por amor do Senhor, por desejo de ver o Teu propósito se cumprindo em nossas vidas e também por intermédio dela. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores responsabilidades no exercício do ministério é o uso da palavra. É claro que isso diz respeito ao uso da palavra de Deus, mas também a maneira como nós ecoamos a palavra de Deus na nossa boca, como as nossas palavras têm que concordar ou manifestar, dar corpo à palavra de Deus. Isso porque tantas vezes as nossas palavras ditas ressoam na cabeça das pessoas, ora martelando, confrontando, ora confortando, trazendo alívio, trazendo consolo, trazendo segurança. Essa realidade me traz uma cautela bastante intensa, porque eu estou o tempo inteiro tentando pensar acerca daquilo que eu vou dizer, mas também sobre como eu vou dizer. O conteúdo da nossa fala tem que ser a palavra de Deus, mas o jeito da nossa fala também tem que de alguma forma manifestar o zelo de Deus. Isso é verdade sobre os pastores aqui da nossa igreja. Não é à toa que a gente semana após semana senta juntos para pensar sobre aquilo que a gente vai dizer. Semana após semana a gente partilha uns com os outros o conteúdo que a gente pretende falar, e não é raro a gente chegar para a reunião com uma ideia de conteúdo e sair da reunião com outra ideia, porque a gente partilha as nossas ideias, sujeita as nossas construções à opinião uns dos outros e tenta então, num espírito de equipe, com um parecer compartilhado, chegar às conclusões acerca daquilo que nós acreditamos que Deus quer falar para a igreja e não aquilo que eu quero dizer. O fato é que as nossas palavras estão sempre recaindo ou repousando sobre a mente e sobre o coração das pessoas que nos ouvem. E eu não sei se você encara com seriedade, com a mesma seriedade, o uso que você faz das suas palavras, mas eu preciso dizer que você é tão responsável pelo uso das suas palavras quanto qualquer outra pessoa que vive da palavra. E você então deveria dispensar muito zelo acerca daquilo que você diz. Eu sei que a nossa sociedade, que existe um ditado popular que diz que um ato vale mais do que 1000 palavras, mas parece que Deus pensa um pouco diferente disso. Porque aquilo que Ele entregou para a gente como revelação, não foi um ato, mas foi a sua palavra. O próprio Jesus, ou sobre Jesus, não é dito que Ele é a ação de Deus, mas é dito que Ele é a palavra de Deus encarnada. Palavras são muito importantes porque elas moldam a forma como nós pensamos e a forma como nós agimos também. Palavras são tão importantes que a filosofia moderna cunhou um termo chamado de atos ilocutórios. Isso significa, esse termo, atos ilocutórios, são palavras ou enunciados capazes de gerar uma mudança na realidade. Eu explico o que significa isso. Num julgamento, por exemplo, uma pessoa que está sob investigação, ela é declarada inocente, e ela só se torna inocente depois de declarada inocente.
todas as provas de inocência não são suficientes para considerar a pessoa inocente. É necessária uma declaração, um ato de fala que converte a pessoa de suspeita para inocente. Assim também quando num casamento, um juiz de paz declara um casal de noivos casados, é com base na declaração, na fala, que o status civil daqueles dois, daquele homem e daquela mulher, muda de solteiros para casados. E embora a filosofia tenha cunhado essa expressão mais recentemente, sobre essas palavras capazes de gerar realidades, Deus foi o primeiro a fazer isso e num grau de poder absoluto, incomparável e incopiável. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. A ordem é sempre assim, Deus diz e em seguida acontece. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus diz e em seguida acontece. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu em um só lugar para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. E você pode continuar a leitura desse texto e você vai perceber que a palavra de Deus é a responsável por criar a realidade que aquele primeiro casal, Adão e Eva, usufruíram, e aquilo que ainda hoje nós usufruímos. Mais do que isso, o texto vai mostrando para a gente que a palavra de Deus foi a responsável por construir a identidade e as atribuições daquele primeiro casal e por decorrência de toda a humanidade. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Se alguém perguntasse para Adão e para Eva quem eles eram, eles responderiam: eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Eu sou criado por Deus, a imagem dele. Não haveria qualquer tipo de dúvida naquele casal sobre quem eles eram, não haveria qualquer tipo de confusão acerca da definição deles, porque a voz de Deus era a responsável por formar os seus pensamentos, as suas opiniões e as suas ideias. E é interessante perceber a importância das palavras, porque essa história de perfeição e harmonia que foi construída a partir de palavras, também foi destruída por palavras. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ele perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Depois de plantar uma dúvida na mente deles, o diabo então nega claramente a palavra de Deus. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu para a mulher. Veja que interessante, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esse casal tinha o hábito de ouvir Deus todos os dias. Um encontro com Deus não era uma ação extraordinária, não era um ato atípico, mas era parte da rotina de vida. Mas neste momento, quando Adão e Eva decidem dar ouvidos a uma outra voz que não a voz de Deus, eles trocam de conselheiro. Até então Deus, a palavra de Deus era responsável por moldar pensamentos, atitudes, reações deles. Mas eles trocam de direção, eles trocam de pessoa que os conduz e os dirige, e entregam este controle ao diabo.
Os seus pensamentos agora não eram mais orientados pela palavra de Deus, mas pela palavra do diabo. E o resultado desta troca foi morte. Morte física e morte espiritual. E esse é um padrão que se repete até os nossos dias. Sempre que nós deixamos de considerar o que a palavra de Deus diz sobre um assunto, nós damos ouvido à voz do diabo. E não existe um campo neutro na orientação da vida. Ou você se sujeita à voz de Deus para definir quem você é e para definir aquilo em que você deve pensar, ou então você se sujeita à voz do diabo para definir quem você é e no que você deve pensar. A voz de Deus, hoje para nós, ressoa na forma da sua palavra escrita, disponível a nós numa coleção de 66 livros que juntos foram chamados de Bíblia. Mas a voz do diabo, ela se expressa em tons, em cores, em formas, de maneiras distintas, em épocas distintas ao longo da história. Deus encontrou a sua forma de se revelar e declarou a sua palavra. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi a personificação da palavra de Deus e deixou para nós as escrituras para que continuassem sendo sua voz, a qual nós pudéssemos recorrer todas as vezes que carecêssemos de instrução e orientação. O diabo, contudo, continua com as suas artimanhas, com as suas estratégias, manipulando e tentando falar de formas muito distintas. E em cada nova época, nós, como pessoas que querem ouvir a voz de Deus e que precisam discernir a voz de Deus da voz do diabo, nós precisamos desenvolver a habilidade de, em cada momento da história, identificar os tons e as nuances da voz do diabo, para que nós não caiamos nas suas ciladas. A gente não pode se enganar e achar que a gente vai ser muito mais inteligente do que foi Adão e Eva, porque Adão e Eva se encontravam pessoalmente todos os dias com Deus, e ainda assim, diante da provação, quando tentados, falharam. E nós nutrimos uma relação superficial e fraca e indiferente à palavra de Deus. Nós não podemos achar que estamos numa condição mais privilegiada e que por isso podemos empreender uma postura menos alerta do que foi a de Adão e Eva. Nos nossos dias eu vejo a voz do diabo vindo na forma de ideologia política. Você se lembra, a estratégia do diabo é plantar dúvida, negar e com base nisso tentar fazer você estabelecer a sua identidade em algo que não é a palavra de Deus. Nos nossos dias as pessoas se definem: eu sou de direita, eu sou de esquerda. Essa expressão, eu sou, é uma declaração de identidade. Todas as vezes que você constrói uma identidade com base em uma definição que não parte da revelação de Deus, que não parte da palavra de Deus, você está sujeitando a sua identidade a algo ou alguém que não é Deus. E lembra, não existe um campo neutro. Se Deus não define sua identidade, se a palavra de Deus não define sua identidade, suas opiniões e ideias, o diabo está fazendo isso. A voz do diabo também pode vir na forma de modelo econômico social nos nossos dias, tentando fazer você se definir ou definir sua identidade em afirmações como: eu sou capitalista, ou eu sou socialista. Eu sou é uma frase de declaração de identidade todas as vezes que você permite que alguma outra coisa que não seja o próprio Deus e a sua palavra definam sua identidade, suas opiniões e suas ideias. Você está sujeitando o controle e a definição da sua identidade ao diabo e não a Deus. Ela pode vir na forma de idolatria política também, especialmente nos nossos dias, tentando fazer você definir a sua identidade com afirmações como: eu sou Bolsonaro, ou eu sou Lula, ou eu sou o candidato X, Y e Z. Você é aquilo que Deus diz que você é. E você só vai conseguir saber o que você é ou quem você é, não vai ser na ideologia política, não vai ser no modelo econômico social, não vai ser com um ídolo político.
vai ser dedicando tempo a pensar naquilo que Deus diz na sua palavra. A palavra do diabo pode se expressar de muitas formas e você vai precisar de discernimento que vem da palavra de Deus, mas o padrão é sempre o mesmo: plantar a dúvida, negar a palavra de Deus e o resultado tentar fazer você definir sua identidade com base numa característica que não é definida por Deus. É por isso que eu tenho uma pergunta para você. Você pensa nas palavras de quem? Nós estamos na série de mensagens Ensina-nos. Essa série nasceu de um desejo profundo do nosso coração, de nós não desperdiçarmos os aprendizados que este momento pode trazer para nós, os aprendizados que este momento deve trazer, precisa trazer para nós. Nós não podemos passar por esses dias, por uma pandemia, por uma experiência de proporções globais, indiferentes, como se não houvesse um alerta da parte de Deus. Essa série é um clamor porque ela reconhece a nossa limitação espiritual e intelectual de perceber as direções que Deus está nos dando por meio do sofrimento que vivemos. Porque nós somos capazes de ver uma lição, mas de não aprender a lição. E esse clamor é um clamor comunitário, não é ensina-me, é ensina-nos, pois nós não nos vemos como indivíduos, mas como o corpo de Cristo Jesus, uma comunidade, o povo de Deus. Logo, o aprendizado não pode ser individual, ele tem que ser comunitário. E enquanto nós pensávamos sobre essa série, sobre esse clamor da alma, a resposta que nós vimos Deus nos dando não foram respostas novas e mirabolantes, mas nós vimos Deus novamente nos mostrando estratégias, novamente as mesmas estratégias, novamente o mesmo caminho. Hoje nós estamos falando sobre uma dessas ferramentas que Deus disponibilizou para nos ajudar a aprender. E talvez a nossa conversa até aqui tenha feito você pensar que o meu assunto é a palavra de Deus, mas não é. Este assunto vai ser tratado no próximo domingo pelo pastor Daniel Reis. A ferramenta sobre a qual eu quero conversar com você hoje é a meditação. Por isso eu preciso que você pense de novo naquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Você pensa nas palavras de quem? Talvez você se sinta um pouco confuso sobre o que significa meditação, porque ela está geralmente associada a uma prática de religiões orientais ou algum tipo de misticismo, esoterismo, mas não é nada disso. Você sabe exatamente o que significa meditação, porque você sabe o que significa se preocupar. Meditação é pensar nas palavras de Deus. Meditação é pensar nas palavras de Deus. E preocupação é pensar nas palavras do diabo. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. E eu tenho convicção de que você sabe se preocupar. Eu tenho certeza que agora aí sentado, acompanhando essa pregação, você já está pensando, se o jantar não está pronto, no que vai sair de jantar, ou no dia de amanhã, na demanda daquele e-mail que não foi respondido talvez na sexta-feira, na mensagem do grupo do WhatsApp. Você sabe se preocupar, porque preocupação é uma realidade presente na nossa vida. Então, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. E é interessante perceber que a Bíblia não dedica muito tempo explicando o que é meditação, porque parece que ela considera essa realidade, de que nós sabemos o que é a meditação. Mas ela fala muito sobre os resultados desta prática. Por essa razão, o salmista é bastante simples quando constrói um contraste entre a pessoa que tem Deus por conselheiro, ou seja, na pessoa que pensa nas palavras de Deus, ou seja, na pessoa que medita na palavra de Deus, e entre a pessoa que não medita na palavra de Deus, logo pensa nas palavras do diabo,
que, como o salmista vai mostrar, se expressava de uma forma específica. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você se lembra que a voz do diabo se expressa de formas diferentes? Nesse salmo especificamente, o salmo 1, ela vem na forma do conselho dos perversos. Ou seja, na orientação das pessoas que não temem, que não se sujeitam a Deus, ou daqueles que se opõem a Deus. Você pensa nas palavras de quem? Você precisa perceber aqui nesse salmo as equivalências e os contrastes. E é por isso que eu fiz uma reordenação desses versículos, tentando mostrar para você quais são as ideias que estão contrapostas e quais são as ideias que estão equivalentes. Porque a poesia hebraica, que foi a língua em que o livro de Salmos foi escrito, ela tem uma rima diferente. Nós, na língua portuguesa, rimamos sons. Na língua hebraica, literatura hebraica, rima ideias. E essa rima, às vezes, lida com concordâncias, com equivalências, e às vezes com contrastes. Então, para facilitar a nossa forma de entender essas equivalências e contrastes, eu quero apresentar esse texto de uma forma diferente para você. Ele começa dizendo: feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. Essa é a primeira declaração que ele faz acerca de alguém que tem sua identidade definida como feliz. Mas veja o que ele diz: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Sobre essa pessoa que é feliz é dito, por um lado, que ela não segue o conselho dos perversos, e a equivalência, ou seja, a mesma coisa que não seguir o conselho dos perversos é ter prazer na lei do Senhor. E é interessante perceber essas duas ideias aqui, porque prazer e obediência estão equiparados. A gente tem dificuldade em entender isso, porque muitas vezes a obediência se apresenta como algo muito sacrificial para nós. Mas na percepção do salmista, prazer e obediência estão andando juntos. E ele continua o texto mostrando que há outra característica. Essa pessoa, ela não se detém no caminho dos pecadores, e ela não se junta à roda dos zombadores. Veja por outro lado que ele também mostra que essa pessoa medita dia e noite em quê? Na lei do Senhor. Ou seja, aquilo que ocupa o seu pensamento é a lei do Senhor. Perceba as equivalências. Se por um lado a pessoa que teme o Senhor, que anda com o Senhor, aquele que é chamado de bem-aventurado, de feliz, é a pessoa que não se detém no caminho dos pecadores e não se junta à roda dos zombadores, esta ideia está equivalente à ideia de meditar dia e noite na lei do Senhor. Ou seja, quando a lei do Senhor é alvo do meu pensamento, quando a lei do Senhor é aquilo que ocupa a minha mente, eu não permito que a influência que existe, a influência de más companhias conduza o meu pensamento. Aquilo que ocupa a minha mente não são conversas inúteis e tolas, de relacionamentos que não me aproximam de Deus, mas é a lei do Senhor. Assim como se dedica tempo para trilhar um caminho, é necessário trilhar tempo pensando naquilo que Deus diz. E o texto ainda mostra um pouco mais. Ele diz que a pessoa que faz isso é como árvore plantada à margem do rio. Perceba essa figura, porque ele vai usar aqui uma outra para dizer que o mesmo não acontece com os perversos. Se por um lado aqueles que são chamados de bem-aventurados e que têm a sua identidade assemelhada à de uma árvore plantada à margem de um rio, aqueles que não fazem isso, ou seja, eles não têm a mesma experiência, eles não são como árvores plantadas à margem de um rio. Uma árvore perto de um rio está perto da fonte de tudo aquilo de que ela precisa para conseguir viver.
Ou seja, a palavra de Deus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para viver de acordo com o que Ele deseja. E a pessoa que medita na palavra de Deus está próxima da fonte de tudo aquilo que ela precisa para viver. E quem não medita na palavra de Deus está longe de tudo aquilo de que ela precisa para viver. Qual é o resultado? Por um lado, então, ele mostra que a pessoa que faz isso, ela é semelhante àquela árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Por outro lado, a pessoa que não faz isso é como uma palha levada pelo vento. Perceba, uma árvore bem nutrida dá frutos. E esses frutos servem, eles têm o objetivo de abençoar não a árvore, mas abençoar os outros. Quando nós vivemos uma vida de obediência e de prática à palavra de Deus, o fruto, o resultado é bênção, não só para a minha vida, mas bênção para a vida dos outros. Já a palha, ela é levada, ela suja o ambiente e ela não tem permanência, ela não continua. O resultado da meditação na palavra de Deus é sempre ter algo para dizer que vai abençoar aqueles que desfrutam da sua companhia. Se eu medito na palavra de Deus, logo eu não digo palavras sem propósito. Palavras que são levadas, palavras que são descartáveis, levadas pelo vento, semelhante à palha. Aqueles que meditam na palavra de Deus, falam as palavras de Deus. E as palavras de Deus são bênção que nós usufruímos e também repartimos. Ele mostra ainda que as pessoas que fazem isso, numa semelhança com as árvores, as folhas nunca murcham. Por que as folhas não murcham? Porque elas estão perto da fonte de água que a nutre. Por outro lado, as pessoas que vivem sem meditar na palavra de Deus, sem viver com base na palavra de Deus, serão condenadas quando vier o juízo. Por um lado, aqueles que meditam, que aplicam, que vivem a palavra de Deus, têm uma vida semelhante às folhas de uma árvore que nunca murcham, mas aqueles que desprezam serão condenados quando vier o juízo. Uma árvore que está perto da sua fonte não tem preocupação sobre ser cortada, porque ela tem tudo aquilo de que ela precisa, não falta nada para ela, ela produz aquilo que é esperado dela. Quem medita na lei do Senhor sabe quem Ele é. Uma pessoa que pensa na palavra de Deus sabe a verdade a seu próprio respeito, conhece a sua identidade, não tem medo da condenação. Já quem não medita na lei do Senhor baseia a sua identidade naquilo que o diabo diz, e não tem segurança sobre o seu futuro eterno, se vê cercada de dúvidas, de preocupações, de dilemas, que a colocam sempre numa encruzilhada, que as deixa inseguras. Mas as pessoas que vivem com o Senhor, que obedecem a palavra do Senhor, essas pessoas prosperam em tudo aquilo que elas fazem. Prosperidade aqui não tem relação com dinheiro, como nos nossos dias, como a igreja evangélica brasileira, por exemplo, se apoderou desse termo, associando a prosperidade financeira a dinheiro e a bens. Prosperidade na mentalidade do salmista significava uma vida frutífera para a glória de Deus, significava uma vida que expressa o Senhor. Então alguém que prospera em tudo que faz é alguém cuja vida expressa o Senhor, mesmo que na falta, mesmo quando passando por necessidades materiais. Por outro lado, os pecadores não terão lugar entre os justos. Perceba o contraste entre a prosperidade espiritual, que diz respeito à minha segurança eterna, e a falta de prosperidade, que também é de natureza espiritual e que diz respeito à condenação, a não ter lugar entre os justos, aqueles que são declarados justos pelo Senhor. E o texto termina dizendo: o Senhor guarda o caminho dos justos. As pessoas que meditam na lei do Senhor, as pessoas que pensam nas palavras de Deus, que são nutridas pelas palavras de Deus, essas pessoas encontram sua segurança no Senhor, porque elas compreendem que é Deus quem lhes guarda os caminhos.
É Deus quem lhes providencia aquilo de que precisam. É Deus o responsável por sua subsistência. É Deus que faz aquilo de que elas precisam. O Senhor guarda os seus caminhos. Por outro lado, aqueles que não meditam, os caminhos dos perversos, o caminho do perverso leva à destruição. Perceba que os contrastes estabelecidos no texto têm o seu ponto de divergência na palavra de Deus, mas não somente no conhecimento da palavra de Deus, não somente em bater os olhos naquilo que foi dito, mas em ocupar a nossa mente daquilo que Deus diz. Se por um lado, meditação é pensar nas palavras de Deus, a preocupação é pensar nas palavras do diabo, você precisa definir. O que você pensa? Quais são as palavras que ocupam a sua mente ao longo do dia? O que domina o seu intelecto ao longo de uma semana? Se você se expuser pouco à palavra de Deus e muito a qualquer outra coisa, essa qualquer outra coisa vai se tornar uma razão de preocupação. Mas se você se expuser muito à palavra de Deus, ela vai ocupar a sua mente, e com isso você vai poder meditar, ocupar sua mente com a palavra de Deus. Que a sua decisão radical seja a de preencher a sua mente com aquilo que Deus diz, e que os resultados da meditação abençoem sua vida, fortalecendo e firmando sua identidade, te dando segurança para caminhar. Vamos orar. Transborda, Senhor, a Tua palavra em nossos corações e mentes, para que aqueles que sofrem tenham aonde se proteger, e que sejamos nós, preenchidos, repletos da Tua palavra, aqueles que serão por abrigo para outros que sofrem, aqueles que encontrarão em nossas palavras, palavras de vida, não porque são nossas, mas porque são do Senhor e nós as ecoamos. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua palavra domine completamente a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Daniel, pela sua palavra tão apropriada, que ela acompanhe você nesta semana. Muito obrigado porque você esteve conosco neste culto. Nós queremos desejar a você uma semana rica de experiências com Deus, em meio a qualquer situação que você enfrente. Quero apenas fazer dois lembretezinhos para você. Qualquer um que deseje alguma informação, ou fazer algum pedido de oração, por favor, use o nosso canal de comunicação no WhatsApp, pelo número 11 96570 1943, e aí mande a sua mensagem. Nós vamos fazer o possível para atendê-lo da melhor maneira possível, ok? E também quero lembrá-lo de que, se você quer participar do nosso culto presencial no dia 6 de junho, a partir do próximo domingo, dia 30, as inscrições estarão abertas para você participar. Você será muito bem-vindo aqui para o culto das 11 apenas, lembre-se disso, ok? Vamos nos despedir com uma palavra de oração, com a bênção do Senhor. Nosso querido Deus, nós estamos aí iniciando uma semana e nós precisamos muito de Ti. Então eu peço por mim, pelos meus irmãos, para que nós sigamos os passos de Jesus ao longo dessa semana. Que a palavra, a Tua palavra, a palavra de Deus, esteja escondida em nosso coração, e que o Teu Espírito nos faça lembrar dela para tomarmos decisões sábias, e assim sermos grandemente abençoados ao longo de cada dia, cada momento, cada relacionamento, cada decisão, cada situação que enfrentarmos.
É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana e nos vemos no próximo domingo.